Quando nos finais ali do século XIX e início do século XX, Freud renunciou à sugestão, à hipnose e aos demais métodos, né, terapêuticos disponíveis pela medicina do seu tempo, por inúteis que eram, e passou a adotar a análise dos sonhos e das associações livres dos seus pacientes durante as sessões. Ele não apenas estava inventando um método de acessar o inconsciente do ser humano. Na verdade, o recém-nascido método psicanalítico criou condições para que, numa sessão de análise, não viesse à tona apenas umas memórias perdidas, como se o inconsciente humano fosse uma espécie de baú mental empoeirado e cheio de antiguidades e curiosidades infantis, né? Não, o que Freud observou e descobriu é que na sessão de análise, na sessão de terapia, os próprios fantasmas, as próprias fantasias inconscientes dos seus pacientes passavam a entrar na cena terapêutica, a ser altamente e ativamente vivenciados pelos seus pacientes, né? Encenados, por assim dizer, se encarnavam, né? na relação com Freud, né? Os pacientes, portanto, não apenas eram agora capazes de recordar traumas e vivências inconscientes, mas o método psicanalítico instiga, provoca o paciente a atuar impulsos, desejos, conflitos e padrões de relacionamento intimamente ligados à origem dos seus sintomas e sofrimentos atuais. Originados, sim, nos seus tempos infantis e nas suas relações de outrora, principalmente com os pais e seus cuidadores, familiares próximos, normalmente, né? Porém notavelmente atualizados no aqui e agora da relação com o analista. Foi este passo gigantesco, esse descobrimento formidável, possibilitado pela invenção do método psicanalítico que Freud chamou transferência. A psicanálise não inventou a transferência, ela apenas a descobriu. E ela a provocou em condições especiais, a intensificou. Né? A importância do descobrimento foi tamanha que não foi por acaso que Freud afirmava que a transferência representava o maior obstáculo à cura psicanalítica. E, ao mesmo tempo, é no seu manejo que está, segundo Freud e segundo a constatação clínica até hoje, né, a mais poderosa alavanca para o êxito do tratamento. Né? Desde os tempos de Freud, este é um ponto de convergência entre freudianos, kleinianos, winnicottianos, lacanianos, enfim, entre todas as escolas de pensamento e de técnica psicanalítica. O que talvez, entretanto, não esteja tão claro é que Freud, um pouco mais à frente, começou a se ver acuado pelas evidências de que uma compulsão de repetição observada no paciente em terapia era muito mais do que um mero fenômeno clínico, mas uma propriedade inerente a todas as pulsões e ao próprio psiquismo humano. Tendo suas fontes desde um mais além do princípio de prazer, a compulsão de repetição, uma vez descoberta, impôs, inclusive, a própria reformulação da anatomia da mente, estabelecendo aquela que se conhece como segunda e definitiva tópica freudiana, isso, eu e supereu, ou id, ego e superego. Ou seja, então já se fazia perguntar por que fazemos transferências ao longo da vida? Por que essa necessidade de repetir clichês infantis de comportamento e sentimento? Agora temos que acrescentar algumas perguntas mais. Depois da chamada virada de Freud nos anos 1919, 20, 21, 23, né? Precisamos então também nos indagar o que mudou ou deveria mudar na nossa compreensão e no manejo da transferência a partir da segunda tópica?
Do que estamos nos descuidando quanto à compreensão de que com esta virada estava a ser anunciada, na verdade, uma ruptura dos paradigmas da neurose e do recalcamento, uma derrocada do império do princípio de prazer que por 20 anos regeu a teoria e a técnica psicanalítica? Entre os raros autores que ao menos se aproximaram dessas indagações, eu cito para vocês André Green, por exemplo, notável psicanalista e original teorizador contemporâneo, já falecido, que alertou que enquanto a clínica da primeira tópica foi marcada pelo paradigma do recalque, pelo paradigma da neurose, o paradigma da clínica da segunda tópica é a compulsão de repetição. Ou dito em outras palavras, se uma segunda tópica foi necessária, por que continuamos, muitas vezes sem nos dar conta disso, trabalhando a transferência segundo o modelo da primeira tópica? E em que medida essas resistências dos próprios terapeutas e dos próprios psicanalistas estão na origem de muitos dos chamados fracassos de tratamento nestes tempos em que a felicidade é prometida e é buscada e é exigida na velocidade com que um comprimido é engolido por um paciente e na profusão com que os manuais de autoajuda e os coaches também oferecem os seus préstimos. Estes são alguns dos interrogantes que nos motivaram na escolha da transferência como tema para os nossos estudos deste ano. E por isso, este nosso convite, especialmente dirigido a psicoterapeutas, sejam psicólogos ou psiquiatras, mas também a todos que têm prazer em avançar nos seus estudos de psicanálise, para vir participar conosco do nosso grupo de estudo que, neste 2023, terá como eixo central o estudo da transferência e da atualidade contemporânea deste fundamental conceito psicanalítico. Portanto, a transferência da necessidade de amor à compulsão de repetir, este será o tema que norteará o nosso percurso através de seminários teóricos clínicos, semanais, online, de março a novembro deste ano, às segundas-feiras, a começar no próximo dia 6 de março. Além do estudo dos textos freudianos e de autores contemporâneos referentes ao tema, teremos também, a gente costuma ter no nosso grupo, a oportunidade de apresentar e discutir casos clínicos e de análises mais aprofundadas dos filmes que nós assistimos juntos naqueles encontros de cinema e psicanálise. Portanto, venha conosco descobrir e redescobrir algumas surpresas freudianas que vêm impactando tanto a compreensão teórica como a potência clínica de uma prática psicanalítica atenta à complexidade dos desafios do nosso mundo atual. Freud, hoje, uma clínica para o nosso tempo. Para mais informações, envie a sua mensagem inbox ou envie o seu e-mail para nós. Os endereços e os links estão aí disponíveis nas nossas redes sociais. Aguardamos você.